São Edmundo Campiano, ele foi ainda maior que São Thomas More. Então é por isso que as pessoas às vezes não falam. Então, São Thomas More, ele evitou até o último momento o martírio. Quem foi São Edmundo Campiano? São Edmundo Campiano foi um jesuíta. Então, se ele foi um jesuíta, vocês já sabem, quem acompanha as lives de Ação Católica, que a ordem jesuíta é, pelo menos, a maior ordem dos últimos 5 séculos. Porque é uma ordem de homens que rezavam, estudavam e defendiam a fé num grau que você não vê por aí. Ele é um jesuíta de segunda geração. Ele nasce no ano que a Companhia de Jesus foi fundada, 1540, oficialmente. E aí ele era um inglês, um brilhante aluno da Universidade de Oxford. Ele sai da Inglaterra, vai para a Europa, vai ser durante 8 anos formado pelos jesuítas, porque o que os jesuítas faziam? Como todos eles eram heróis, a Inglaterra, o que aconteceu? Henrique VIII morreu, o seu filho Eduardo VI, que era calvinista, ele morre rapidamente, depois vem a Isabel, que era uma grande católica, que morre rapidamente. Quem assume depois? A Elizabeth I, que era a filha daquela protestante Ana Bolena. Então Elizabeth I tinha ódio contra a Igreja Católica. Ela vai perseguir os católicos brutalmente. Então, em poucos anos, cerca de 50 mil católicos vão perder tudo que tinham só porque não aceitavam ir a cultos anglicanos. Então, muita gente vai perder tudo por ser católico. E a Igreja Católica vai voltar na Inglaterra para as catacumbas. Só que os jesuítas são heróis. Então, o que eles começaram a fazer? Formar jesuítas na Europa e mandavam os padres para a Inglaterra. Então, vendo o nível de heroísmo, para quê? Para tentar manter o povo na fé, sabendo que se forem pegos, seriam martirizados. Santo Edmundo Campiano foi um desses. Foi formado padre no continente, vai para a Inglaterra e aí começa a atuar nas catacumbas. Aqui e ali. O cerco da Elizabeth I começa a se fechar em torno de Edmundo Campiano. Só que nós sabemos que os jesuítas eram os maiores intelectuais do século XVI e os maiores santos. Então o jesuíta ele era mandado para um lugar, ele convertia a região inteira, seja por milagre, seja pela sua doutrina superior. Então as lives voltadas para a história do Brasil, o que eu explico aqui? Que os jesuítas fundaram o Brasil. Não é à toa que São José de Anchieta, que é um dos maiores santos da história, ele é o maior pai fundador do Brasil. Esteve por trás da fundação de Salvador, da fundação de São Paulo e do Rio de Janeiro. Por outro lado, São Edmundo Campiano, então, vai ser um santaço. Ele vai ao encontro da morte na Inglaterra. Enquanto o grande São Thomas More, gigantesco, que fez um discurso brilhante, eu tô comparando homens gigantescos aqui, tá, pessoal? Ele foi evitando a morte, o que é completamente ilícito, e quando a morte chegou, ele faz aquele discurso brilhante que eu tô pra história e aceita o sacrifício, que é extremamente comovente, que nós vimos aqui. Santo Edmundo Campiano, sendo um jesuíta, ele vai ao encontro da morte. E aí, quando ele percebe que ele vai ser preso, ele fica preocupado com aquilo. E aí ele escreve uma carta que ele pensa, olha, se eu for preso, vou começar a espalhar fake news, vão dizer que eu abjurei pro anglicanismo, como eu não vou ter contato com o povo externo, é só vocês verem como é que é 8 de janeiro aqui. As coisas acontecem, se repetem na história. Então, Santo Edmundo Campiano pensou, se eu for preso, eu vou ficar sem contato externo. Então as pessoas precisam saber do que eu acredito. E aí ele fez uma carta e divulgou essa carta com 2 amigos só, para quando ele fosse preso junto com a carta. Só que a carta vazou. E o que dizia essa carta? Era uma carta em que Santo Edmundo Campiano desafiava todos os professores e intelectuais de Oxford e Cambridge, as maiores faculdades da Inglaterra, para um debate acerca de qual é a religião verdadeira, se a Igreja Católica ou o anglicanismo. E quando essa carta vaza, ela gera uma comoção nacional na Inglaterra, porque tem um jesuíta que está nas catacumbas chamando para o debate todos os intelectuais de Oxford e Cambridge para ver quem estava com a verdade. E aquela coisa gera um escândalo, então, na Inglaterra inteira. A rainha Elizabeth fica furiosa e fala, cara, vocês precisam caçar esse padre. Esse padre, Santo Edmundo Campiano, ele vai converter milhares de ingleses. Eu quero a cabeça desse cara. E aí o que o Santo Edmundo Campiano faz? O cerco aperta mais ainda. Ele escreve agora um livro das catacumbas da Inglaterra, que é o livro que nós estamos publicando aqui. As 10 razões que provam por que a Igreja Católica é a religião verdadeira, com desconto frete grátis no QR Code. Veja por que a gente está fazendo um esforço de republicar esse livro, mesmo tomando prejuízo. E aí veja o que Santo Edmundo Campiano faz. A mesma coisa que São Thomas More fez. A mesma coisa que vários santos fizeram.
ele fica nos fundamentos. Eu vou ler um trechinho aqui, que é a razão 7 do porquê a Igreja Católica é verdadeira e não protestantismo, que é a história. O que vai dizer Santo Edmundo Campiano das catacumbas da Inglaterra para todos os intelectuais de Oxford e Cambridge e para o povo inglês? A historiografia passada descortina a face da Igreja Antiga. É ela quem evoco. É fato que os historiadores do passado, de quem os adversários também fazem uso, podem ser listados pelos nomes: Eusébio, Eusébio de Cesareia, Damaso, Jerônimo, Rufino, Orósio, Sócrates, Sosomeno, Teodoreto, Cassiodoro, Gregório de Tours. O que narram eles? Os nossos louvores, progressos, vicissitudes e inimigos. Sim, em verdade, que observeis atentamente. Aqueles que dissentem de nós com ódio capital, vai citar os protestantes, Filipe Melanchthon, Pantaleon, Funk e os centuriões de Magdeburgo, ao se aplicarem a escrever a cronologia ou a história eclesiástica, se não compilarem os feitos memoráveis dos nossos, nem enumerarem as fraudes e vilanias dos inimigos contra a nossa igreja, deixariam passar 1.500 anos de silêncio. Ou seja, os protestantes, quando escrevem história, vão ter que escrever 1.500 anos de história de católicos. Então ele continua aqui, então é tudo muito belo. E aí ele vai completar. Portanto, está manifesto, pulando vários parágrafos, que a história múltipla e variada, a mensageira da antiguidade, a vida da memória, afirma e repete copiosamente o que nós cremos. Em verdade, nenhuma narração na história registra que as doutrinas empurradas pelo adversário valessem na igreja. Assim, os historiadores estão comigo, e as incursões adversárias são tolíssimas. Eles não podem avançar sem que antes assumam que todos os cristãos de todos os tempos ruíram em espessa perfídia e no abismo da geena, até que Lutero, vejam a forma como Santo Edmundo Campiano vai falar sobre Lutero, até que Lutero violasse Catarina von Bora. Porque, como vocês sabem, Lutero cometeu um duplo sacrilégio. Ele era frei e casou-se com uma freira. Por isso que Santo Edmundo Campiano termina a razão 7 do porquê a Igreja Católica é verdadeira, o protestantismo não, até que Lutero violasse Catarina von Bora. Então vejam a importância desse livro, As 10 Razões do porquê a Igreja Católica é a verdadeira e não o protestantismo. E aí Santo Edmundo Campiano, então, escreve esse livro. Esse livro também se difunde por toda a Inglaterra e agora há um segundo escândalo. Primeiro teve a carta que eu falei, que entrou para a história como chamado texto O Desafio de Campiano, e agora o livro das Razões. E o que o CDB fez aqui? Esse santo é tão importante que nesse livro tem uma biografia resumida de Santo Edmundo Campiano, que eu mesmo escrevi, O Desafio de Campiano, que é esse texto que ele chama todos os intelectuais protestantes de Oxford e Cambridge, literalmente pro pau, e as 10 razões do porquê a Igreja Católica é verdadeira. Os 3 textos num livro só. Então vejam a importância desse livro e por que a gente está publicando hoje com desconto e frete grátis. E o que aconteceu com o Santo Edmundo Campiano? Vocês também podem comprar no QR Code, né? Vocês sabem que um dos livros que eu sempre recomendo para vocês é A História da Companhia de Jesus, porque nela vai ter desde a saga de Santo Edmundo Campiano na Inglaterra até a saga de São José de Anchieta no Brasil. Também vocês conseguem esse livro na loja do CDB com QR Code. Então, são 2 leituras extremamente importantes. 10 razões, que vai ter uma biografia de Santo Edmundo Campiano, vai ter o desafio dele para todos os intelectuais de Oxford e Cambridge, e vai ter o livro dele chamado 10 razões. E a história da Companhia de Jesus, que conta toda a saga da história da Companhia de Jesus. Então aqui vai estar mostrando como que os jesuítas fundaram os colégios na Europa para receber os ingleses, como que os ingleses voltaram para enfrentar o martírio nas mãos da Rainha Elizabeth. Está tudo nesse livro aqui, tá, pessoal? Então aproveita o QR Code e compre os 2 livros. O que vai acontecer com o Santo Edmundo Campiano? Ele vai ser preso pela Rainha Elizabeth, logo depois de escrever o livro. E aí a Rainha Elizabeth vai colocar Santo Edmundo Campiano numa masmorra extremamente apertada na Torre de Londres, sem luz, e tão pequena que Santo Edmundo Campiano ficou por semanas sem conseguir se mexer. Quando tirava o Santo Edmundo Campiano da cela da Torre de Londres, vocês acham que a Rainha Elizabeth botava ele para tomar banho de sol? Não. Tirava ele do cubículo da Torre de Londres para um instrumento de tortura chamado cavalete, em que Santo Edmundo Campiano ele ficava preso pelas mãos e pelas pernas, e se puxava uma corda, ia esticando todo o corpo de Santo Edmundo Campiano até estourar tudo.
os músculos, as cartilagens e os ossos. E depois de semanas que Santo Edmundo Campiano estava completamente desconjuntado, destruído e abatido, o que a rainha Elizabeth fez? Atendeu ao pedido do Santo Edmundo Campiano, botou ele para debater com os protestantes. Então Santo Edmundo Campiano debateu com os principais intelectuais protestantes, sem acesso a livros, quase morto. E o que aconteceu? Santo Edmundo Campiano venceu os debates e converteu um dos principais nobres ingleses da época que assistiu os debates, Philip Howard, conde de Aruel, que por causa dessa conversão ele vai vir a ser preso pela rainha Elizabeth e vai morrer por maus tratos nos cárceres e vai ser canonizado. São Philip Howard. E aí a Elizabeth fica tão furiosa pelo moribundo Santo Edmundo Campiano ter vencido os debates que vai mandá-lo executá-lo. Santo Edmundo Campiano então vai ser enforcado, esquartejado em dezembro de 1581, como prêmio por ter vencido os debates contra o protestantismo. E aqui nós colocamos até uma foto de Santo Edmundo Campiano no livro. Então tá aqui ele com uma corda de forca, porque ele foi forcado, e uma faca no peito para mostrar que ele foi esquartejado. Então vejam que santo grandiosíssimo. O quanto ele conseguiu ir mais longe, porque se São Thomas More já foi brilhante por aceitar perder tudo, inclusive a vida, por dar testemunho, Santo Edmundo Campiano foi mais longe ao quadrado, porque ele foi ao encontro do martírio.